meus amores, minha princesa, meu príncipe lindo, tudo bem? Hoje o papo que a gente vai bater está dentro da palavra. Na verdade, eu me baseei dentro da palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Bora lá mais uma vez? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Meg, o que isso significa para as nossas vidas? Vou te explicar. Pera lá, princesa, príncipe de papai. É o seguinte, eu, Meg, sou apaixonada por olhar e admirar a beleza que existe no mundo. Então eu fico feliz com muita pouca coisa. Tipo assim, pequenas coisas me deixam feliz. Se uma pessoa chegar e falar: Magda, vamos fazer uma caminhada comigo? Meu, batendo um papo legal já tá maravilhoso. Meg, vamos dar um rolê de carro, vamos sair por aí. Já tá ótimo, por quê? Só o fato de eu estar andando, conversando, olhando a paisagem, eu estar andando num carro, estar olhando a janela, vendo a paisagem, isso já tira, sabe, o meu estresse, já me tira da rotina, isso já me alegra, eu já fico feliz. E uma certa vez, eu estava caminhando em um determinado local onde tinha umas casas muito lindas, uns jardins muito maravilhosos, a coisa mais bela. E eu falei: gente, que casas chiques, né? Que jardins bonitos. Desculpa pelo barulho, gente, tá à noite, mas tem umas motos passando aí. Eu falei: nossa, gente, que casa linda, que jardim bonito. E eu passei assim, falei: gente, que encantador. Só que um outro dia eu voltei nesse mesmo local, onde eu passei de carro rapidinho e achei aquele jardim maravilhoso. E quando eu fui me chegando bem de perto, eu entendi que aquele jardim era um jardim morto. Ele era feito de flores artificiais. Então, quem olhava por fora achava a coisa mais linda, maravilhosa. Mas no final das contas, ele brilhava, ele era lindo por fora, mas por dentro não tinha vida. E assim muitos de nós vivemos nos dias de hoje. Como assim, Meg? A palavra que a gente leu, ela fala sobre o amor. Paulo começa a nos advertir e nos falar que a nossa vida, a gente pode falar a língua dos homens, ou seja, pode ser a pessoa mais inteligente, falar todos os idiomas, ou a gente pode falar a língua dos anjos, ou seja, ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ser do Pentecoste, do barulho, do manto, do reteté. Mas se não existir amor dentro de nós, nada disso funciona. A gente se torna como um sino que tine, faz barulho, mas é só barulho. É vazio por dentro. E meditando nessa passagem, o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas. Houve Houve uma época da minha vida que eu estava ministrando, indo para um canto, indo para o outro, recebendo convites e pregando e tal e aquilo. E eu dava o meu melhor, eu buscava a presença do Pai, eu realmente buscava na palavra para estar ministrando, só que aquela correria toda e dentro de mim tinha algumas questões que eu precisava resolver, e quando eu me dei conta, eu estava em cima do altar ministrando, como você diz, fazendo barulho do Pentecoste, ministrando a palavra de uma maneira assim, né, fervorosa, só que quando eu descia do altar, dentro de mim existia um vazio. Eu quero falar nesse vídeo sobre dois vazios. Existe aquele vazio pela falta do Espírito Santo, existe aquele vazio por não conhecer a Cristo, pela pessoa estar perdida aí no mundão, ou talvez se afastou da presença do papai e necessita da presença de Deus, e daquele vazio de quando a gente está em casa, mas a gente está com uma dracma perdida, a gente se perdeu, mas no fundo a gente faz barulho, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente louva, a gente faz um montão de coisa, mas lá no fundinho tá vazio, é só um barulho de Pentecoste, como se diz por aí, é um barulho do manto. E eu lembro que nessa época Deus começou a me perguntar o porquê que eu estava vazia daquela forma, o porquê que eu estava ministrando, mas quando eu descia do altar, vinha uma tristeza imensa dentro de mim. E no meio de tantos questionamentos, eu comecei a entender que eu estava sendo exatamente aquele jardim artificial, onde todos os olhos estavam me olhando e estavam falando: que linda, que princesa, que ministério abençoado, mas por dentro eu estava em alguns aspectos da minha vida morta, e eu precisava trazer vida aonde estava morto. Meg, tá difícil de entender o que você tá querendo dizer. Eu, particularmente, eu entendi que aquilo que estava me matando era eu ser aquilo que a sociedade queria que eu fosse.
Deus me libertou, Deus me tirou do mundo das drogas, Deus me tirou do mundo das prostituição, Deus me tirou do lamaçal do pecado, eu não era nada, eu não era ninguém, e o Senhor me colocou firme e forte sobre a rocha e me entregou um chamado, me entregou um ministério. Só que pelo fato de eu vir de uma igreja assembleia, roxa do teu tutano, nada contra os assembleias, eu sou assembleiana. Hoje eu congrego, né, em uma igreja que é apostólica, mas o meu sangue também é assembleiano, eu gosto do fogo, eu gosto do Pentecoste, eu gosto do barulho, mas pelo fato de, na época que eu comecei a vir para Cristo, eu fiquei presa em algumas religiosidades, eu comecei a ser não aquilo que Cristo queria que eu fosse, mas aquilo que as igrejas que me convidavam queria que eu fosse. E aí Deus começou a me mostrar que eu estava perdendo a minha essência, perdendo o meu jeitinho de ser, perdendo a forma que eu era, para tentar fazer as outras pessoas felizes. Sendo que Cristo não me chamou para eu ser quem elas querem que eu seja, mas Cristo me chamou para ser quem eu sou, para através do meu jeito, Ele mostrar a palavra e chamar as pessoas para se renovar a mente como uma mente de Cristo. E, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes, até hoje, né, dependendo da igreja que me chamam para ministrar, eu vou toda princesinha, toda bonequinha, porque a gente tem que respeitar a casa de onde a gente tá indo. Hoje em dia, na igreja que eu congrego, é liberado usar calça, mas tem igrejas que não é, e eu respeito sem problema nenhum. E às vezes eu tô lá de saia, toda bonitinha, toda princesinha, como se diz, toda dandoquinha, e de repente eu entro numa loja, já aconteceu isso de eu ministrar numa igreja, eu entrar numa loja, e eu tá de calça moletom, um blusão de moletom e uma toquinha, e a pessoa olhar pra mim e falar assim: você é a pregadora que pregou na igreja ontem? Sou sim. E a pessoa fica tipo assim, eu acho que não é crente. E aí eu amei, né, respeitei, dei um beijo, um abraço, a paz, mas o Espírito Santo ministrou exatamente isso no meu coração. A gente tem que se policiar, claro, com as roupas que a gente veste, mas o fato da gente estar com uma saia longa lá no pé, ou o fato da gente estar com uma calça de moletom, um brusão, a gente tá mostrando nada no nosso corpo, só porque a gente tá um pouco, como se diz por aí, maloqueira, como né, como o povo fala por aí, a gente deixa de ser crente, não tá errado, porque as pessoas estão vivendo uma vida a qual ela julga as nossas aparências, ela julga aquilo que os nossos olhos estão olhando, mas se esquece que um jardim bonito pode ser um jardim morto com flores artificial, um sino maravilhoso que a gente olha dentro de uma igreja pode ser um sino que só faz barulho e por dentro é oco, e Cristo tá chamando uma nova geração, Cristo está chamando pessoas que não seja oca por dentro. Tem pessoas que olham e falam, é feia, deixa achar que é feio, deixa achar que não é crente pelos olhos, deixa olhar e julgar. O meu esposo, por exemplo, ele é todo tatuado, porque quando ele era do mundo, ele fez um montão de tatuagem, mas hoje Cristo chamou ele e ele é um homem de Deus. E tem gente que olha pra ele e fala, não sei não, viu, não é de Deus não, mas meu, para com isso. Esse vídeo tem duas direções. Tem a direção para aquela pessoa que está vivendo uma vida vazia como um sino, e Deus está falando, dentro de ti tem que existir o meu amor e o amor pelas almas, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E esse vídeo tem a direção para aquelas pessoas que olham e julga pela aparência, julga pelo falar, julga pelo diploma, julga pelo dinheiro, julga por diversos fatores. E Cristo está dizendo, para com isso, para de olhar da forma que tu vê, porque eu não vejo como tu vê, eu vejo o coração, eu vejo a essência, eu vejo a alma, eu vejo o que a pessoa é por dentro. Hoje eu confesso, hoje eu estou completamente feliz, mas eu vivi longos anos dentro da igreja, sentado num grupo de jovens, fingindo que estava feliz, alegre, e por dentro de mim estava tudo estragado, estava tudo podre. E aí Cristo falou, Magda, seja você. Se as pessoas vão ficar felizes, seja você. Não se preocupe em agradar o homem, mas se preocupe em agradar a mim. Se preocupe em carregar o meu amor. Se preocupe em carregar a minha presença. Se preocupe em ser uma voz, em ser a minha voz. Se preocupe em abraçar quem eu pedir. Se preocupe em estender a mão para quem eu falar, vai lá, ajuda. Se preocupe em deixar um legado, não um legado de aparência. Que ministério lindo, porque tá cheio de agenda. Que ministério maravilhoso, porque tem foto. Gente, às vezes eu sou convidada para as igrejas, eu ministro. Nem foto eu tiro, nem vídeo eu gravo. Às vezes eu gravo porque eu quero gravar, às vezes eu tiro porque eu quero tirar. Mas eu sou um ser humano, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero, mas não importa. O que acontece em off na minha vida não importa. Importa que lá no céu tem um Deus que contempla as minhas obras, está anotando tudo, e no grande dia ele vai voltar para buscar a igreja e eu vou abraçar o meu Jesus e ele vai olhar para mim e vai dizer, as pessoas te julgaram, Meg, as pessoas te apontaram, Meg,
As pessoas desacreditaram em você, as pessoas olhou, essa não é crente não, mas você permaneceu naquilo que eu te ensinei, que é o amor. A vida sem amor não é nada. A vida sem amor é uma casa vazia. Me chama a atenção na palavra que quando Salomão terminou de construir o templo, ele reúne todo mundo e ele começa a fazer uma oração e clamar pela presença do Espírito. E aí ele entende que o templo só está pronto quando o Espírito Santo entra. Não adianta de nada eu pegar um terreno, construir uma casa maravilhosa, deixar aquela casa linda, aquele sobrado perfeito, com piscina, coisa mais maravilhosa, e não ter pessoas lá dentro para cuidar da casa, porque pode ser uma mansão, mas uma casa abandonada, sem ter alguém lá dentro, ela começa a se destruir, ela começa a cair e se tornar algo feio. Assim é a minha vida e a sua vida também. Não adianta nada, nós somos a casa do Espírito Santo. Se a gente não trazer a presença do Pai pra gente, a gente vai se destruir, a gente vai ficar abandonado, vai ficar... a Deus dará. Agora, se a gente entender que a gente todos os dias precisa trazer a presença do Espírito para perto da gente e não a atenção dos homens, se a gente entender que a gente tem que viver o amor que Cristo nos ensinou, que é o amor da cruz, que é o amor da renúncia, que é o amor de dizer não pro pecado, é o amor de dizer sim pro necessitado e não olhar a aparência dele, mas entender que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, e que ele não tá nem pouco se lixando qual é a cor do meu cabelo, qual é a cor da minha pele, qual é o estilo que eu visto, se é roqueira, se é patricinha, se é, sei lá, que estilo que é, mas que ele quer que a gente vista a roupa da santidade e diga sim ao nosso chamado. Se todos entender e compreender qual é o propósito de Deus estabelecido na minha vida e na sua vida, esse mundo vai mudar. As famílias vai mudar, a nossa juventude vai mudar, a paz vai reinar, porque onde há o amor, tudo pode falhar, mas o amor jamais falha. Fique com essa palavra, princesa, príncipe de papai, reflita. Reflita se você está sendo um jardim lindo e belo por fora e morto, vazio por dentro. Reflita se você está sendo um sino que só faz barulho, mas na verdade não tem nada, tá oco. Reflita se você está vivendo o verdadeiro amor, a verdadeira presença de Cristo, ou está sendo apenas qualquer uma dracma perdida dentro de casa.